Olá, tudo bem, Gabriel? Sejam pessoas que estão assistindo, sejam bem-vindas aqui ao Terceiro Sinal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre música para teatro, entre outras coisas. A gente vai, falar um pouco aí para que as pessoas conheçam quem é o trabalho, como que funciona a vida de Gabriel Correia, essa pessoa que é um artista top e, acima de tudo, um músico que surpreende. Ó, gostou da introdução? Foi ótimo, hein? Poxa, acho que nem preciso falar mais, né? Tá ótimo. Vendo um pouco seu peixe. Aquela básica, né? Aquela lapidada básica, assim. Mas então, Beto, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito legal de falar sobre arte e tal. E ser convidado para falar, assim, é muito legal. Acho que qualquer aspecto, assim, a gente se sente bem valorizado, assim. Então, muito obrigado, né? Primeiramente por isso, né? Por abrir esse espaço e tudo mais, né? Então, meu nome é Gabriel Corrêa, né? Eu tô na música já seguramente há uns 10 anos, desde os meus 14 anos aí, né? Tipo, fazendo banda e tudo mais no início, né? Depois comecei a me profissionalizar. Hoje eu sou formado no curso de composição e regência da Belas Artes, né? Eu tenho uma formação de compositor e regente e, e eu atuo nessas duas áreas, né? E agora mais eu estou começando a trazer cada vez mais a guitarra, assim, para também como meu principal instrumento e para tocar em geral, assim, né? Mas em geral, assim, eu atuo digamos assim, nessas três áreas no momento, assim, né? Composição, regência e guitarra, né? E engraçado que desde há muito tempo nós nos conhecemos já, né? E eu sempre tive contato com o teatro desde cedo, junto com a música, né? Isso fez com que eu sempre tivesse esse pé no teatro e já trabalhasse desde de cedo, umas peças pequenas lá no Centro Cultural de Pinhais, lá já trabalhando com música para teatro, né? E aquela coisa, naquele início super empírico, né? Vamos fazendo aí o que precisa e tudo mais, né? E lá depois, lá na universidade, né, que a gente começa a aprender de fato a técnica de como funciona para você se compor para a cena, né, de você conseguir utilizar a música como um fator é, expressivo, interpretativo, num texto teatral, né? Porque tem diversas funções, né? Que você pode utilizar a música como uma ferramenta dramática, né? Então, eu acho que é isso, né? Essa é a minha introdução aí, né? Não sei, né, como que a gente faz aí agora, né? Bom, não, legal já saber também há quanto tempo que você está aí e tudo mais, porque às vezes as pessoas veem o trabalho da pessoa se não imagina que, tipo, você calcula que desde, sei lá, primeira peça que você fez ou primeira banda que você entrou para tocar, sei lá, quando era adolescente, Sim, já era o seu início no trabalho com a sim. música, né? Se a gente for para pensar, eu e você, né, desde muito cedo já estamos, né, nesse mesmo local, né? Porque por muito tempo eu desconsiderei também. Esse é um assunto bem interessante para conversar, assim, né? Eu começava a considerar que, digamos assim, apenas quando entrei na Belas Artes que eu comecei a ser um artista profissional, né? Mas quando na verdade, tipo, desde cedo, por mais que a gente começava a levando como um hobby, né, não sei, na verdade a gente já estava trabalhando, sabe? A gente já estava assimilando, a gente já estava dando soluções, a gente já estava, poxa, a gente já estava em festival naquela época, né? A gente já estava em festival, já estava viajando, sabe? Já estava fazendo coisas profissionais, se eu for pensar, né? Por mais que fosse, tipo assim, teatro para adolescente e tudo mais, né? Porque no final das contas, assim, a carreira profissional ela não difere muito do que você montar uma peça, ensaiar uma peça, apresentar a peça, né? É basicamente isso. Isso a gente já fazia lá, né? Só que agora é aquela coisa, né? São o nível de profissionalismo muito maior, né? Um nível de técnica artística muito maior, um nível de preocupação em geral, né? E tudo muito maior, né? Tudo em um nível profissional, né? A nível de fato se sustentar com isso, né? Que é o que a gente procura, né? Sempre, né? Nessa carreira.
E até faz pensar, né, que o que que é o ser profissional? É só ter um DRT ou é tipo essa transição para você estar É, fazendo daquilo uma profissão, tá pagando as contas com aquilo, ou tá levando a sério no outro nível, né? exatamente, né? Porque desde cedo também, é, e eu já investi, né? Por exemplo, investi na profissão, né? Por exemplo, se você pagando uma aula de música ali quando é muito cedo, isso já é um investimento para você colher lá para frente, né? E eu sempre fiz isso, né? Que seja comprar um instrumento, né? Uma guitarra, um piano, um violão, assim, isso são todos investimentos, né? Eu me sinto muito feliz, assim, de conseguir dar esses 10 anos, assim, firme, assim, na música, né? Sem mudar de ramo. E filme na arte também, né? Sempre digamos assim, mais transitando entre música e teatro, né? Como sempre, né? Mas sempre estando aí, né? Isso, eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, porque é tão difícil essa carreira que é muito fácil você, por muitas vezes, trabalhar em outras coisas. Isso não quer dizer que eu não trabalhei, né? Pô, né? Todo nesse caminho eu já fui garçom, assistente de cabeamento, sabe? Porque, né? Precisei, né? Mas, hoje em dia, cada vez mais tentando se sustentar com música, né? E com arte. Né? E o seu contato, que nem você falou, assim, é mais no teatro e na música. Mas, assim, teatro, considerando assim, teatro, arte, entretenimento em geral. O que que você já fez ou tem feito, assim, além de teatro e música em que sentido, assim, se quiser contar Então, um tá. pouco? Na parte do teatro, seria mais, digamos assim, no teatro, na estética de teatro contemporâneo mesmo, sabe? Sempre trabalhando com peças nessa estética. Ainda não cheguei a trabalhar uma peça, digamos assim, mais, né, entre aspas, tradicional, assim, digamos assim, um Romeu e Julieta, assim. Sempre foram textos contemporâneos, sempre foram textos, peças, assim, performances e tudo mais, né? Digamos assim, música para cena, né? E composições feitas, né, para essa para essas peças contemporâneas, né? Em relação à música, essa eu transitei muito mais do que teatro, né? Porque é a minha formação principal como profissional, né? Então, desde o início lá, eu comecei a sendo guitarrista, né? Tive bandas, eu tive uma banda de heavy metal, tive uma banda de funk rock, tive uma banda de rock brasileiro também, né? E depois dessa época eu parei com essa parte de tocar guitarra e eu entrei na Belas Artes, né? Na Belas Artes isso abriu um leque completamente diferente para mim de possibilidades musicais, né? Lá eu tive o primeiro contato com regência e com ensinar, né? E aprender composição, né? Porque às vezes tinha uma mística assim que não se ensina, composição musical, assim. Assim, na verdade é uma coisa que eu não acredito, porque você consegue aprender técnica de criação de tudo, você tem técnica de criação de texto e tal. Existem pilares, né, que você tem que levar em consideração, seja na criação de um texto, seja na criação de uma música, né? Por exemplo, a coerência de uso de materiais, por exemplo, a coerência dentro de uma história, a coerência dos temas musicais que você está usando, né? E a coerência da sua proposta musical, né? Então, tipo, essas coisas a gente aprende, né, como compositor. Mas em todo esse trecho da Belas Artes, que foi de 2016 a 2019, e eu fiz um ano da FAP também, né? Que foi mais voltado para música popular, né? Em 2016 eu entrei de cabeça na música erudita e eu investi pra caramba na minha carreira como regente, né? E dentro dessa carreira como regente, eu tive o contato, eu regi orquestras, né? Regi grandes obras, consegui regir a Sétima Sinfonia do Beethoven, eu regi a Primeira Sinfonia do Gounod, eu regi a Sinfonia Linz do Mozart, né? Com orquestras bem variados, do profissional ao completo iniciantes e grupos estudantis, né? Então, tipo, eu foquei muito nessa minha carreira como regente, né? Disso, como regente, eu aprendi muito o que é estar nessa posição de direção, né? De você direcionar o grupo, né? E na regência, uma coisa que vai cair num curso de graduação, num mestrado ou algum momento, você vai ter que ter contato com ópera, sabe? E na ópera é, digamos assim, a primeira vez onde a música para a cena realmente se solidifica como uma estética, entendeu?
Vou arriscar dizer isso aqui, né? Pode ser que eu esteja errado, mas por quê? Porque na ópera existe, digamos assim, a grosso modo, um formato básico de você compor uma ópera, que você compõe a ópera em cima de recitativos e árias, né? A parte do recitativo, numa ópera, é onde o texto, onde a história, ela vai acontecendo, né? Digamos assim, é, tem É o uma... diálogo, assim, digamos. Isso, é o diálogo, exatamente, né? Só que é um diálogo musicado, né? Não é um diálogo como se fosse numa peça onde tem apenas um diálogo sem música, assim, apenas a interpretação dos atores, né? Tem o diálogo, tem a música, né? Que é nessa parte do recitativo. E a parte da área é quando pegava um pedacinho desse texto, assim, dessa história, de um sentimento, principalmente, e você expunha aquele sentimento, né? Vou dar um exemplo bem bobo. Digamos que a gente tem uma certa história, né? Digamos assim, o amor entre duas mulheres, e elas estão se relacionando e tudo mais, e tá tendo essa história, e elas estão lutando com questões sociais e tudo mais. Tudo isso seria passado no recitativo, né? Por exemplo, né? Daí, num certo momento, uma delas morre, tragicamente, né? Bem operístico, assim, né? Tragicamente morreu, né? Daí, o que aconteceu? Ia ter esse momento de área, onde ia ser cantada uma canção expondo esse sentimento de perda, né? De tristeza. Daí, ali, naquele pequeno momento, é onde o intérprete, né, o ator, o cantor, no caso, né, ator e cantor, no caso, vai expressar todo aquele sentimento dele de tristeza por ele ter perdido aquele amor, né? E daí, logo, iria para um outro recitativo, onde ia seguir a história, tipo, o que eu vou fazer com isso? Agora é o momento da superação, né? Então, daí nesse momento, quando você começa a aprender a regência, você percebe certas coisas, assim, nas aulas os professores expõem também, né? E você percebe que o recitativo é muito mais complexo do que o momento de área. Porque, de fato, a área é uma canção. Ou seja, ela tem um fluxo temporal contínuo, né? Você vai ter um andamento, né? Isso obviamente, eu estou falando isso aí de óperas, assim, até o século XIX, assim, né? Não No de uma caso, estética mais moderna e contemporânea, assim, né? Numa no ópera, digamos caso, assim, mais... Oi? no caso assim, mais contemporâneo, assim, o musical ele seria meio que isso que você está falando, assim, também, né? Um Isso, pouco. isso. O musical, eu acho que ele já segue uma outra linha que ele está mais conectado, digamos assim, não gosto muito do termo, mas eu não gosto muito dessa divisão, né? Música erudita, música popular, assim, Aham. mas, digamos assim, o musical ele estaria mais para música popular, né? Na música Hum, erudita, na música de vanguarda, digamos assim, tudo pode acontecer, entendeu? Tipo assim, uma coisa que é tão importante para a música, que é o pulso, né? Que é aquela batida constante lá que você consegue cantar qualquer coisa. Tarararirirarararari, né? O pulso, essa batida constante, até isso na música contemporânea já cai por terra, digamos assim, porque outras noções temporais são jogadas em conta. Mas, assim, voltando só para terminar aquela ideia do recitativo ah, e do momento área, né? A área tem essa coisa do pulso constante, né? Ou seja, a música está conduzindo e a cantora está cantando em cima dessa música e fazendo aquela área. Agora, no momento do recitativo, quem manda é o texto. E aí é que está o enrosco, porque você vai estar esperando, você como regente, né? Imagina só, você está com o regente, você fica com a batuta, né? Ou sem batuta, tanto faz, né? Daí você está escutando o texto lá, né? E geralmente a orquestra ficava no fosso, né? O palco tá em cima, assim, do regente, o regente está olhando lá para o palco, para os atores, e aqui no fosso tá toda a orquestra, né? E o regente vai dar o comando para a orquestra tocar assim que ele vê a cena acontecendo lá em cima. É uma coisa muito louca, ó, sabe? E daí, aí é que tá o enrosco, porque o recitativo, ele tende a ser assimétrico, né? Porque você tem que esperar a deixa da palavra, de uma certa palavra, né? De uma certa frase de um personagem, para você largar a orquestra, né? Por exemplo, lá tem um momento lá da ópera do
Don Giovanni, né? Como que é? Onde você está bem no momento onde... Agora esqueci o nome dos personagens, bem no momento onde o pai de uma personagem principal morre, né? E daí... que daí você tá... É uma coisa muito tensa, assim, né? É até legal, talvez, assim, quem sabe mostrar, assim, uma pequena cena desse momento. Depois eu te passo até o número do recitativo, eu achando lá. E é um momento completamente tenso, assim, e você tem que estar esperando os atores darem o texto, né? Só que aí é que tá. O ator, ele pode falar uma frase de diversas formas possíveis, né? Por exemplo, pensando em qualquer Sim. frase, né? Ele pode dar bom dia de 10 formas diferentes. Pode ser uma pergunta ou Exatamente. pode ser uma ameaça. Digamos assim, bom dia, meu querido, sei lá, né? E você tem que jogar a orquestra na tônica do querido, Nuri, né? Bom dia, meu querido, né? Porque ou seja, no Nuri tem que ter o som da orquestra, né? Então ele pode falar bom dia, meu querido, entendeu? Ou bom dia, meu querido, né? Então essa assimetria faz com que esse momento de texto com música seja muito complexo, né? E assim, com certeza, assim, nessas óperas bem mozartianas, né? Por exemplo, elas têm essa grande dificuldade, né? Até mesmo o Pergolesi lá, com La Serva Padrona e tudo mais, já tem essas dificuldades, né? Que é uma coisa bem interessante. Então, quando eu peguei essas informações da ópera, né? Da música para o recitativo e da música para a área, isso já te dá uma grande dica de como você compor para teatro, numa estética contemporânea. Então, mas daí você tem que parar para pensar, o que está em jogo no momento? No recitativo, o que está em jogo é o tocar a história para frente, explicar a história para as pessoas, né? Na área, o que está em jogo é expressar o sentimento do acontecido, entendeu? Então isso já te dá grandes estruturas para você, como você trabalha música para a cena, né? Então, digamos assim, nesse momento, e você pode utilizar a música de diversas formas, né? Vamos pontuar algumas formas que você pode utilizar a música, né? Você pode utilizar a música como ênfase em alguma frase, alguma palavra, né? Digamos que você quer, sei lá, você tem lá uma frase lá, tipo assim, a morte nos espera. Você pode colocar um som ali atrás, né? A morte nos espera, né? Sei lá. Isso criou um ênfase nessa frase, né? A morte, tipo, a morte nos espera. Né? Você já criou uma atmosfera. Você pontuou e você enfatizou um certo momento. Né? Você pode utilizar, como eu disse, no forma do recitativo mesmo, né? Que é tipo assim, você está contando uma história lá e você está... Deixa eu ver. Hoje é dia de uma conversa com o Beto. O Beto está conversando comigo aqui no terceiro final. Seria mais ou menos assim o recitativo, entendeu? Você está meio que fazendo um acompanhamento, mas você está jogando a história para frente, né? Daí no área ali, né, digamos assim, daí no momento arioso você vai estar expressando a sua parte triste por, sei lá, não temos vacina. Oh, vacina, eu quero a vacina, eu quero tanto essa vacina. Por exemplo, você ficou só naquele mesmo momento da história, sem tocar a história para frente, só mostrando a tristeza que eu queria tanto essa vacina, sabe? Então, até por isso que para mim, na minha cabeça, tipo, tentando relacionar de um jeito mais, né, fácil e palpável com o dia a dia, assim, eu liguei já no musical, porque
Se Sim. for ver, como que é o nome daquele filme com a Meryl Streep novo? Hã? É Prom, mas eu não sei em português. Tipo, não sei se é o baile, alguma coisa assim, o baile da escola, a menina que. Não sei. Prom. Em inglês é Prom. E é um filme sobre, que a Meryl Streep lá, os outros atores. A Meryl Streep, personagem dela. E outros atores Uhum. vão numa escola onde tem uma menina lá que ela não pode participar do baile porque ela é lésbica e eles não querem que ela leve outra menina pro baile, não sei o que. E daí então ela não pode participar do baile. Então é um negócio assim, e aí é um musical, e aí tem vários momentos, tipo, que foi o musical mais recente que eu assisti de filme, assim, né? E aí tem vários momentos que é bem isso, assim, claramente do que você está falando, entendeu? Só que eu entendo essa distinção de que a ópera seria muito mais, então, erudito, e o, Uhum. e o musical seria muito mais pro popular, assim. Mas é que tem momentos disso, assim, a pessoa tá contando a história, tá indo, e daí tem poucos momentos que não tem música, ou que, tipo, a música é só um fundinho, assim, só para ambiente. Uma boa Uhum. parte, o que eles estão cantando, tá contando a história ali e tal. E aí tem alguns momentos que, tipo, a pessoa repete 10 vezes durante uma música inteira mesmo, o quanto tá dolorido a vida e o como ela tem que levantar a cabeça e seguir para frente. E aí, tipo, vendo isso, eu fiquei tipo, mas é um musical, pô, sabe? Exatamente, mas assim, você tá bem certo, mas assim, eu só não entrei nessa de falar do musical Sim, porque eu de fato estudei a ópera, sabe? Eu não estudei o musical. Mas assim, sim. agora que você falou, eu parei para pensar, poxa, em quantos musicais da Disney a gente não vê isso acontecer? Recentemente eu vi o Frozen, né? Cara, Frozen é muito, acho muito bonita a história, eu gostei pra caramba. E o que que é o momento do Let It Go? Do que um momento É, adiado, né? Let it go, sabe? Tipo, ela tá um momento diário, ela tá mostrando pra você, é um momento arioso, né? Ela tá mostrando pra você o sentimento dela por toda aquela situação, né? todo esse momento do livro estou é só para dizer, Isso. pronto, estou me Ex sentindo. Ela podia ter exatamente. dito de uma Então forma. existe um certo formato na Disney que é sempre trazer esses momentos de área, né? Rei Leão, né? Hakuna Matata, né? O que que é? Eles estão mostrando aquele sentimento do Hakuna Matata. Ou seja, a Disney usa muito esses momentos ariosos, digamos assim. E eles utilizam a música num outro âmbito, como aquela coisa de tipo, né? Por exemplo, eu vou matar Mufasa, né? Por exemplo, eu temos que matar o Mufasa. Daí joga essa pontuação. Eles usam bastante isso, a Disney, né? Você pode reparar em vários momentos, né? E essa outra coisa que você disse, que é essa música de plano de fundo, digamos assim, né? Que é só uma atmosfera, assim. Por exemplo, se eu estiver falando se eu estiver falando um texto leve, com uma atmosfera tipo mais ou menos assim, por exemplo, tipo, não vai ficar leve, né? Tipo, uma coisa meio cabulosa, assim, né? Agora, tipo, se você fizer uma coisa mais leve, de fato, aqui no próprio piano, assim, né? Tipo, opa, daí você já vai deixar um pouco mais leve, né? Essa atmosfera, esse plano de fundo, né? Uma coisa que eu acho bem legal é a gente pontuar algumas estruturas, assim, que a gente pode utilizar de música para cena, né? Então, começar com essa, criação de atmosfera. Você cria uma atmosfera como plano de fundo da cena, para você, digamos assim, expressar nessa atmosfera um certo sentimento em comum que está acontecendo ali. Eu sei que essa parte do sentimento, blá, 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 é bem complexa, ainda mais na academia, onde se discute muito se, tipo, por exemplo, se isso daqui é triste, né? E se isso daqui é feliz, né? Discute muito, né? Mas, assim, no âmbito de prática, assim, é possível você, digamos assim, criar essa atmosfera com acordes simples, assim, né? Acordes menores, por exemplo, né? Para quem quiser fazer música para teatro, né? Criar atmosfera baseada em acordes menores, assim, você cria uma atmosfera triste, o inverso, você cria atmosferas felizes, né? Que você deixa aquela música
em plano de fundo. O que é importante para essa música atmosférica? Ela não pode roubar a cena. Ela não pode se sobrepor ao texto. Porque se ela se sobrepõe ao texto, se ela chama mais atenção que o texto, ela perde a função dela. Entendeu? Então, é importante que essa música ela seja de fato uma atmosfera, onde você sinta que está acontecendo alguma coisa lá atrás, assim, e você está conversando aqui, né, tudo mais, né? Então, essa, digamos assim, é um momento musical onde você pode, digamos assim, pontuar um sentimento em geral que está acontecendo ali, né? Outra coisa da música, que a gente pode pontuar frases importantes, né? Como eu disse para você, nós temos que matar Mufasa, né? Vamos ganhar essa guerra, sei lá. Coloca lá um outro som. Pontuação, ênfase, né? Apenas um acorde, um tema pequeno para você enfatizar algum momento do texto, né? Essa é a parte muito importante que eu acabei de falar. A música para teatro, a gente tem que parar para pensar que a gente sempre está em prol do texto, né? E também, por exemplo, quando não tem música, você está dando algum tipo de ênfase, né? Porque se você não tem, se você Isso. tem um Isso que eu silêncio e ia falar. daí tá, sei lá, uma ação acontecendo toda em silêncio, você está dando uma intenção para Claro. coisa. Aí alguém fala uma palavra, toca uma música, pô, já ganhou um outro significado Exatamente. toda essa coisa. Daí é aquela coisa de você conseguir criar camadas, né? É isso que você falou exatamente. Na prática, a gente consegue resolver muito dessas questões, assim, sabe? E é só a gente sentir, né? Teve um momento arioso, let it go, muita música, pá, 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 pá. Pausou, você equilibrou. Porque se você continua lá em cima, com muita música, blá, 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 fica uma coisa cansativa, assim, sabe? Pode E, ser que fique cansativo, né? Não pode ser taxativo igual eu fui agora, né? Depende aham, de tudo como você está fazendo, né? Mas, por exemplo, tem que pensar que a gente pode usar a pausa, o silêncio, como fator de ênfase, como você mesmo disse, né? Como um fator de distanciamento também, né? Daí a gente pode utilizar a música, daí não como atmosfera, mas daí de fato a música como uma área, né? Digamos assim, a música como uma pontuadora, uma pontuadora de sentimento, daí de fato uma canção, assim, né? Por exemplo, uma coisa que é bem possível de fazer digamos assim, você pegar uma ideia muito legal de você construir um musical. Você pega ali músicas de algum compositor, sei lá, Chico Buarque, entendeu? uhum. Pega certas músicas dele e utiliza essas músicas como áreas. Daí, aonde não tem música, você coloca como texto e vira um recitativo, né? Então, digamos assim, você tem lá um personagem lá, você está criando uma história, né? E daí você tem um personagem que ele tá, digamos assim, triste e tudo mais, ele tá tendo alguns problemas na vida dele, blá, blá, blá. E daí tá contando essa história, contextualiza ele veio desse lugar do Brasil, ele veio aqui de Pinhais e tal lugar, ele é casado com essa pessoa, ele estudou isso e tudo mais, mas ele tá muito triste, depois ele conversa com uma pessoa, conversa com a padaria e tal, daí, em algum momento, assim, ele está muito triste, ele começa a, digamos assim, pensar em suicídio, né? Daí começa a tocar a construção do Chico Buarque, né? E, sei lá, você para pensar, tem uma interpretação de um suicídio ali, quem sabe, né? Como que é? Comeu arroz e feijão como se fosse o máximo, né? Blá, 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 como se fosse a última, né? Tipo, parece que ele está fazendo as últimas coisas que uma pessoa faria antes de se matar, né? Tipo, pode ser uma possível interpretação, né? Daí, depois disso, chega a hora de fato dele se suicidar, ele não se suicida, né? Ele fica feliz, assim, porque ele, sei lá, ganhou na Mega Sena e tal. E daí ele decide fazer uma feijoada com a galera. Daí tem aquela música da feijoada lá do Chico Buarque, sacou? Tipo, Tipo, ou seja, você vai criando histórias e daí no momento de você pontuar um sentimento, você coloca uma música, assim. Isso é uma forma muito legal de você criar um musical, sabe? Basta você conhecer bem um autor ou você mesmo compor essas áreas e você constrói essa... É uma ideia bem legal, funciona muito legal. Ou inclusive de você adaptar um texto, né? Se você já tem um texto e você insere músicas só para pontuar, sei lá, tipo, Romeu e Julieta, daí só no momento em que eles estão tristão lá,
ou que eles estão felizão, você bota uma música tipo, de amor ou de tristeza. Daí, tipo, só Exatamente. nisso você já dá uma... Aí é que tá um outro ponto que você trouxe, né? Quando utilizar uma música que já existe, né? Digamos que você está compondo uma trilha sonora para uma peça, né? Então tá, vamos revisando. Você pode usar a música como uma atmosfera, você pode utilizar a música como ênfase em frases, em certas palavras ou momentos, né? Fazendo aquela pontuação ali e tal. Você pode utilizar o silêncio, né? Como um fator de tipo assim, poxa, imagina só, tava tendo um monte de música, agora tá em silêncio. Você cria uma certa intimidade, assim. É tudo questão de equilíbrio de energia, né? Daí depois você pode utilizar uma música existente, né? E aquela coisa, o único problema que existe em utilizar uma música existente é os direitos autorais. Esse é o único problema, né? Agora, tipo assim, se você achar uma música existente que caiba exatamente com aquele sentimento que está acontecendo ali, e pare de pensar, qualquer canção que você pense em colocar, ela vai cair nesse momento de área, porque geralmente a tendência das canções populares, por exemplo, ela é muito semelhante ao que era a música barroca lá no século lá em 1700, entendeu? Em 1600, porque a música barroca, ela trabalhava com um afeto, um sentimento por música, né? Apenas no classicismo, né, no século XVIII, no século XIX, que foram outros sentimentos dentro de uma mesma obra musical, né? Então, a música popular, ela sempre cai como um momento arioso porque ela sempre trabalha esse sentimento. Poucas músicas, não posso falar poucas, né? Mas, digamos assim, a grande tendência é trabalhar um certo sentimento, né? Agora, essa música, assim, que tem vários sentimentos dentro dela, por exemplo, Bohemian Rhapsody, Uhum. tem aquela coisa íntima, papapá, depois vem aquela coisa mais para cima, assim, dentro de uma mesma música, né? Você poderia desmembrar os pedaços e transformar em várias músicas, né? É mais ou menos assim que é construída uma sinfonia, né? Vários momentos. Tem um momento triste, um momento excitante, daí um momento feliz, assim, tem vários momentos, assim, vários afetos, né? E uma coisa que eu me perguntei, assim, enquanto a gente estava conversando, é que com tanta referência de tantas áreas diferentes e tal, você já chegou a trabalhar ou tem vontade de trabalhar com alguma coisa mais para a área audiovisual, tipo, para para TV, para cinema, para coisas assim, tipo, mais nesse lugar do Não, audiovisual, assim? olha, eu sinceramente gosto do teatro, sabe? Então eu não pensei assim, porque eu gosto eu gosto da como que eu posso dizer? Eu gosto da ousadia do teatro, sabe? Do ser feito naquela hora, assim, sabe? Eu sou muito daquela pira do quem sabe faz ao vivo, sabe? E tem essa pira muito forte no teatro, sabe? Principalmente quando você tá numa temporada, assim, sabe? 4 apresentações seguidas, né? Poxa, tipo, nossa, quando eu regia a Filarmônica da Federal, que a gente tinha apresentações seguidas, assim, era muito complexo, porque você se preparava com toda aquela gama de sentimentos para você reger, e no outro dia você tem que estar lá no grau também, sabe? Então, essa coisa que me agrada, sabe? Que me traz, assim, não estou dizendo que não tem isso na coisa, no audiovisual da TV, né? Mas eu gosto do teatro, porque também, sei lá, eu gosto dessa coisa do feito à mão ali, sabe? Tal, né? E eu acho que, tipo assim, isso traz... E, cara, há quantos mil anos aí o teatro tá aí, né? Poxa, desde Homero, antes, sei lá, entendeu? Que a Só, gente tem só o numa teatro. referência ocidental é no mínimo desde Homero ou antes, né? Tipo, E, e outra, o negócio, ele consegue sobreviver a tanto, né? Que é uma coisa muito, muito foda isso, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que eu sempre tenho essa pira do teatro, assim. Mas é aquela ah, coisa, mas legal. com certeza eu gostaria eu gostaria, seria uma grande experiência trabalhar numa trilha sonora de um filme, assim. Não, obviamente não recusaria trabalhar com isso, claro que não, sabe? Mas eu gosto mais do teatro, principalmente a música ao vivo com teatro, né? Porque é quase como se fosse uma releitura de ópera, né? Porque a ópera, em geral, é o quê? A cena acontece em cima, a orquestra está no fosso embaixo, acontecendo a música em cima. Basicamente isso que acontece no teatro, sabe? Só que você está em algum lugar muito louco ali com o seu pequeno grupo musical, né? E a cena está acontecendo ali, né? Então, é uma releitura bem contemporânea, assim, que você faz, tipo assim, do fazer música para teatro, né? E a música ao vivo para teatro, assim, cara, eu gosto, assim, porque
putz, eu já vi muita peça, assim, que tem aquela pira lá do sonoplasta ficar dando play em efeitinho e música, que, cara, é chato às vezes. É chato às vezes. Eu acho que fica muito mais rico com música ao vivo, sabe? Sim, sim. Né? E fica muito mais... Porque é aquela coisa, tá todo mundo Entendo. interpretando, dando o máximo, e daí você dá um play no negócio que já tá pronto, né? Uhum. Isso a nível quase que num nível metafísico, assim, eu acho meio estranho, assim, né? Porque não tá naquela mesma vibe, né? Pô, poxa, você tocar reagindo a uma cena, que é basicamente isso que acontece, você toca reagindo à cena. É uma coisa. Por exemplo, se você tem que tocar com certa agressividade um tema musical após uma cena, você vai estar baseado no quão agressivo foi aquele momento. Por exemplo, né, você vai estar lá regendo, né? Você está lá regendo, daí você vai dar um forte, assim, né? Uma orquestra vai estourar ali na tua frente, né? Pensa só de duas formas que a orquestra poderia estourar, né? Forma número um, né? Tá lá, né? Um, dois, três e... Tchá! Né? Ela estourou de uma forma, né? Agora, isso numa posição de regente, que é um intérprete, né? Agora, pensa só em como que a orquestra seria dessa forma, né? Um, dois, três, né? Poxa, outra coisa, né? A orquestra explodiu de outra forma, né? Então, essa coisa de você reagir em tempo real com música em cena, eu acho que esse seria o principal, sabe? Porque você tá vendo o ator ali sofrendo no momento, ou com muita raiva, e você tá fazendo aquela música em cima daquela raiva, cria algo tão vivo que é difícil de que uma gravação que seja tocado o mesmo tema ali, né? É aquela Uhum. coisa do tempo real, assim, sabe? Acho que você sacou a ideia, né? Acho que ficou claro, né? Essa coisa do... Sim, acho que sim, acho que sim. É que a gente que é do teatro, Uhum, assim, tipo, acho que pega mais rápido essa coisa do que é o tempo real, o que não é. exatamente. Eu E gosto dessa apesar de que coisa no também. cinema você tem um tempo de trabalhar com aquilo também, talvez. Tipo, o que no teatro, tipo, é meio, só aquela vez que você vai ter para acertar, digamos, na hora da cena. É, No cinema você uhum, teria, tipo, como testar uma coisa com a orquestra e aí, putz, não é isso para essa hora, vamos fazer um, né? Você tem como experimentar mais coisa, talvez, é. em outras situações ali, que aí depois vai chegar para o público já num formato final do que você gostaria que o público visse, assim, né? Ou que. Porém, tem uma coisa que eu acho interessante entre cinema e teatro, assim, agora cinema no nível Hollywood mesmo, assim, sabe, de Uhum, produção. Os atores, quando estão fazendo certa cena, eles não têm a música. Porque no nível de produção de um filme, a música ela acaba sendo uma das últimas coisas, assim, sabe? Então, é impossível, tipo assim, se você tá vendo se hoje você vê um filme ou você lembra de um filme que tem uma cena muito impactante para você e que tem aquela música atrás ali que engrandece todos aqueles sentimentos, saiba que aquele ator tava no seco ali atuando, tá ligado? sim, Ele as não tinha pessoas às aquela vezes coisa acham da que, música, tipo, né? que não, né? Que o ator tá junto com a música ali no momento. Não, não tá. A música é colocada depois para você que tá assistindo ficar se derretendo, chorar, pirar, gritar, sei lá, né? Para você ter a catarse, né? Então eu acho isso muito foda. Já no teatro daria para você, digamos assim, como você tá ali com a galera, e você pode mostrar a música em tempo real para isso ajudar o próprio ator naquele momento entendeu? Então digamos assim, isso daí seria uma coisa foda assim, para os atores de cinema, né? É, Que eles estão ali de fato. e até vira um diferencial quando tem lá, de vez em quando, algum diretor de filme que resolve trabalhar com, tipo, sei lá, vai ter nessa gravação, vamos botar uma música para os atores entrarem no clima, porque normalmente também tem isso. Os atores têm que Sim, trazer já a energia na frente ali da câmera para que daí depois o diretor consiga colocar essa música junto ali e ficar no mesmo lugar. Porque, tipo, o negócio é meio, né, nu e cru, assim. É, aham. mas uma Sim, coisa que... é, hum. Perdão, pode falar. Não, uma coisa que me agrada muito, que você falou uma palavra bem coisa, bem massa, que é aquela coisa de você ter aquela coisa da hora.
ali, né? Só tem aquele momento para fazer, né? Cara, isso para mim é uma das coisas que mais me empolga a fazer arte, sabe? Porque, por exemplo, essa coisa da efemeridade, né? Que só passa naquele momento, eu acho isso valiosíssimo, né? Porque, digamos assim, uma peça grega, assim, não tem gravação, não tem nada. A galera vai lá, atua, faz e acabou. Assim, Hamlet, quando foi feito pela primeira vez, pelas primeiras vezes, né? Não tinha ninguém para gravar, ou seja, você ia viver aquele momento que você tinha a guardar na sua mente. Aquela coisa, aquela sensação. Eu acho isso muito rico e isso o teatro consegue trazer até hoje, desde que você não grave ele, né? Por exemplo, digamos assim, um show, Não, assim, mesmo gravado, o Jimi Hendrix, né? porque O não é a Jimi mesma Hendrix, coisa. exatamente. O Jimi Hendrix, quando quebrou a guitarra e tacou fogo nela. Cara, foi uma coisa do momento que ele estava vivendo naquele show específico, sacou? E que quem estava lá viu, sabe? E só quem estava lá, de fato, experimentou aquilo de forma 100%. Isso o teatro traz, assim, sabe? Só quem estava lá viu, sabe? Por exemplo, a Nara Cavalli, né? A integrante do nosso grupo lá de teatro, lá, atriz, no dia, numa de umas peças lá, ela tava interpretando aquela personagem que ela estava bêbada, né? E ela tinha que tomar o drink lá antes de falar a cena. Só que nesse específico dia, quando ela foi tomar o drink, caiu um pouco da bebida no olho dela, entendeu? E daí ela teve que lidar tanto com o falar o texto sem parar, porque você não pode falar tipo assim, ó, corta aqui a cena, eu caiu bebida no meu olho, eu tenho que fazer de volta. Não, não, foda-se, sabe? Tipo, caiu a bebida, ela tinha que tirar o figurino dela, assim, e tal, e ela tinha que falar bêbada puta, e ela tava com o olho fudido, sabe? Então, essa é a parada massa que me agrada e que faz eu estar no teatro e hoje, né, digamos assim, querer muito ser performer com banda, assim, sabe? De rock, heavy metal e tal, porque traz essa visceralidade, assim, do teatro, essa efemeridade, assim, sabe? Do tipo do fazer na hora e só quem tava lá viu, né? Porque daí você consegue se sentir especial, assim, sabe? É tipo aquela coisa, é muito especial o momento lá onde no Vingadores lá, o Tony Stark deu o estalo lá e o Thanos morreu, assim, sabe? Cara, nossa, aquela hora lá foi ao chão, o cinema e tal. E eu que gosto pra caramba de HQ e Marvel e DC e tudo mais, eu pirei demais. É o sonho de criança meu sendo concretizado na TV. É um momento compartilhado com o mundo inteiro, digamos assim, todo mundo que estiver querendo ver o filme, né? E a gente se torna especial. Mas também tem essa coisa de se tornar especial do você ter visto só com aquelas 50 pessoas que estavam no teatro naquele momento, você viu aquela cena específica ali que você, sabe, você fica aquela coisa, cara, não tem como eu compartilhar para você o que eu senti daquilo, porque de tão foda que foi, mas só eu vi aquilo. Eu tenho certeza que você deve ter passado por isso, já que você viu uma peça ali de um ator que você gosta, ou não, sei lá, tanto faz, que você viu que tipo assim, só naquele momento se via daquela forma, né? Então eu acho que isso daí, digamos assim, é o fato pelo qual eu prefiro o teatro e essa coisa da música ao vivo, do fazer ao vivo, mais do que o audiovisual gravado. Massa, cara, nossa, tipo, é muito isso, né? Quem gosta do teatro, tipo, acho que compartilha muito desse tipo de sensação, assim. E Sim. é uma coisa que até tipo, uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre tipo a relação com o teatro gravado, se isso é teatro, se é cinema, não sei o que, discutindo um pouco disso, assim. Então, justamente por causa dessa coisa, que para mim, pelo menos, também tem muita diferença. Você vê o negócio gravado, ou você vê o negócio que foi pensado para câmera, e você vê o negócio que foi ao vivo ali, que você tá vendo o ator, sei lá, ou que nem acho que foi Projeto Brasil, que é uma peça da Companhia Brasileira, que os atores passavam no meio do público oferecendo cachaça, sei lá, um negócio assim. E, tipo, sei lá, teve uma coisa que daí depois eu ficava assim, pô, mas será que o jeito que eles fizeram hoje, oferecer o bebê, o não sei o quê, foi exatamente igual todos os outros dias, sabe? Daí você fica também com uma outra indagação, né? Mas, assim, tipo, eu acho legal sempre quando converso com você algumas coisas assim, que às vezes a pessoa pensa em regência, composição, ou nos músicos, nos artistas, sei lá, pode ter uma visão, tipo,
extremamente elitista, ou pode pensar uma coisa super erudita, mas é super legal quando você dá umas referências assim, eu estava assistindo Frozen. Porque aquele momento do Tony Stark no que é legal as pessoas verem que assim a gente vê coisas, né, os artistas tanto quando vão fazer uma coisa muito mais tipo, para uma elite intelectual ou para uma coisa com muito mais grana, tem que ter uma referência tanto mais estudada ou acadêmica, quanto tem que ter referências do que é do povo mesmo, assim, do que é bem popularzão, assim. E eu acho que o mais legal é quando também as pessoas conseguem tanto dialogar com uma coisa quanto com outra, e quanto entender conceitos que são complicados e entregar de uma forma tranquila, assim, né? De uma forma palpável, assim, diluível, assim, para qualquer um comer, sabe? Tipo, para qualquer um experimentar o que tá sendo entregue, assim. Que é, tipo, um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo é a Disney, que nem você falou, assim, de pegar coisas. Às vezes eles estão pegando coisas baseado em tipo, super teorias, super não sei o quê, Cara, mas estão fazendo de jeito que é, tá fazendo. eu choro com o Rei Leão até hoje, sabe por quê? Porque a mesma música que eles colocam na hora que o Mufasa morre, pode assistir hoje, qualquer pessoa que vê esse vídeo. A mesma música que eles colocam quando o Mufasa morre é a mesma música que eles colocam onde mostra todos os momentos felizes entre o Mufasa e o Simba. E é por isso que quando o Mufasa morre, você chora. Porque você relacionou aquela música a um sentimento de felicidade. Você relacionou aquela música a um sentimento de um pai passando por um filho. Entendeu? E daí, tipo assim, mostra eles brincando no quintal, ali no quintal. No quintal é ótimo, né? No gramado ali. Daí mostra ele falando assim, tudo que o sol toca, fica tocando aquela música lá. Tararara, né? E tocando os violinos e tal, né? Daí na hora que tá tendo a treta dele morrer, acontece aquela música. Daí na hora lá que o macaco lá fala assim, porra, cara, você tem que ser quem você nasceu para ser, sabe? Você é o Rei Leão, cara. E daí na hora que aparece o Mufasa lá no céu, toca aquela música de volta e você se arrepia todo. Aquela coisa, ninguém sabe o que tá acontecendo, mas no real é o quê? Você pode fazer isso com qualquer peça de teatro que você quiser, tá ligado? Tipo, não que seja uma coisa simplória, mas é uma coisa que, tipo, de criar relações, sabe? Tipo assim, convença o público com uma certa música de que certos personagens se amam, sabe? Relacione essa música ao amor desses personagens. No momento onde você desatar esse amor, ou matar um dos dois, ou acabar com esse amor de alguma forma, colocar a mesma música, você quebra no meio a pessoa. Porque cria essa ironia do sentimento que você relacionou com o acontecido no momento ali, sabe? Com a semântica do momento, né? Porque a música, de fato, não tem semântica, né? Você não pode contar, estou atravessando a rua com música. Não dá. Você cria só uma atmosfera no máximo. Um sentimento, assim, sabe? Pode ser meio complicado isso para algumas pessoas que vão escutar, né? Mas é a forma na qual eu acredito, né? Pelo menos. Pode ser que eu mude de opinião, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Então, tipo, Sim. aquela coisa. Assistam Rei Leão e vocês vão perceber isso. Assista. Dica de lição para Né? casa, assista o Rei Leão. Lição para casa, assistam Rei Leão e Dom Giovanni, Nossa, ó. Mozart. É, e é isso que daí às vezes, inclusive o Rei Leão, para quem não sabe, a base dele da história assim é muito Hamlet. Tipo, Olha, eu não sabia dessa. cara, você não sabia? Não. Que porque é uma história onde o tio quer tomar o tio assim, né, tem um cara ali da família que quer tomar o posto do outro dentro de um reino. Ah, quando o pai lá, o rei principal, morre, o outro assume o trono e automaticamente assim ele está ali numa relação com a ex, né, com a ex-rainha, e o filho desse rei
ele fica no impasse se ele volta para tomar o trono ou não, o que que ele faz. Tem todas umas relações assim, claro, né? Tipo, eles botam os bichos, mudam tanto a história ali um pouco, mas a Mas a base estrutura, né? O conteúdo é esse, né? é a Legal. estrutura por trás ali, o que tem, o Sim. negócio que também, o grande impacto que tem em ver um fantasma do pai lá, também tem uma relação com isso. Então tem toda uma. A pira E dele ser eu- o leão, ser o rei, ser, ou não, tipo, acaba entrando, mas acaba entrando no Rei Leão de uma outra forma. Tipo, quem você é? Lembre quem você é. Não, eu não sou nada disso. Tipo, isso é um ser ou não ser, só que numa outra forma, num, sim. num outro pegada. É, você ia falar alguma coisa? Que senão eu ia dar uma mudada de Não, assunto. não. Aham, não, não, é isso aí que você falou é bem interessante, né? Porque e também é o arco do herói, né? Porque o Simba ele se distancia, tem o conflito dele, e depois ele retorna para casa, né? O retorno do herói, né? Isso é um arco, né? Poxa, um dos arcos, o arco mais importante para criação de história, né? Sim, Exposição, distanciamento e retorno. Essa é a estrutura básica de muito do que foi feito artisticamente de história, né? Outra coisa que eu queria comentar é Os Miseráveis, né? No musical. Tem aquele lá que tem o Hugh Jackman, sabe? O Russell Crowe, a sim. Anne Hathaway. Aquele é um bom exemplo, mas naquele filme eu choro pra caramba e tal, gosto pra caramba e tal, né? Só que ele para mim demonstra uma outra pira, assim, porque você percebe recitativo, você percebe área, só que às vezes tem área atrás de área, assim, sabe? E acaba ficando meio cansativo emocionalmente. É muito dramalhão. Sweeney Todd também, com o Johnny Depp lá, e Uhum. o como que é lá, o ator lá, putz, que fez o Snape, cara, como que eu esqueci o nome dele? Não lembro. Que fez o É, Snape? Não lembro o nome dele. é o Snape do Harry Potter lá. Mas o Snape, enfim. É, o Snape, cara. Eu vou lembrar o nome dele, cara. Alan Rickman. Alan Rickman, Alan Rickman. maravilhoso. Ali também mostra, digamos assim, poxa, cara, a forma na qual a música foi trabalhada no momento onde o Sweeney Todd vai fazer a barba do juiz, aquela hora lá que ele podia, nossa, cara, aquela cena é impagável, assim, a música daquela cena lá, sabe? Tipo assim, ali é uma maestria de mostrar como que você se compõe, né, para um negócio, né? Uma outra coisa que a gente não comentou, que é muito importante comentar, é aquela coisa do leitmotiv, né? É uma coisa, acho que, criada pelo Ennio Morricone, né? Cara, o Ennio Morricone, sim, ele é um grande exemplo de música para cena, porque ele criava, por exemplo, lararará, tan, tin, tan, né? Hum, Tararará, tan, ti, te. Esse tema é o tema lá do The Good, The Bad, The Ugly, né? Daí, tipo assim, ele usa as mesmas notas, né? O mesmo tema para os três personagens. Só que pro bom, ele faz uma flauta, que é uma música bonita, né? Pro mal, ele faz um negócio mais grave, e pro feio, ele faz um grito lá. Né? Daí, tipo assim, quando vem o gritado, é o feio. Quando vem o bonito, a flauta lá é o bom, né? Eu não sei quais são os instrumentos exatos, não lembro. Mas, por exemplo, esse uso assim de timbre como um fator de mudança de personagem, né? Porque mostra que no final das contas eles eram a mesma coisa, só que um era feio, um era mal e o outro era bonito. Era bom, né? Acho interessante isso, né? Essa coisa da construção temática, né? Por exemplo, você relacionar um tema a um personagem. Essa é a essência do feitio, né? Tan, ta, taran, tan, tará, tan, ta, 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 tarará, ta, ta. Indiana Jones, né? Tipo isso, olha. sabe? Você relacionar um tema a um personagem. Superman, né? Pam, 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 pararam, tam, 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 ta, ta, tam, ta, ta. E daí tem o Porra. mestre John Williams, né?
grande criador de trilhas sonoras. E, assim, mudando de assunto um pouco, Uhum. uma coisa que eu queria que você falasse, assim, que eu acho que, tipo, também eu sempre gosto de pensar e de perguntar para as pessoas, assim, você já falou um tanto sobre, tipo, de certa forma, como que foi a sua vida, como que é, o que que tem feito, não sei o que para lá, mas eu queria que você me falasse o seguinte, enquanto assim, um testemunho de artista que trabalha com, com música, com produção musical, com nas produções de arte e tudo mais. Como que é isso na prática do dia a dia e financeiramente? Tipo, dá para viver de arte? Dá para viver com música tipo em teatro? Tipo, como que é essas relações assim, tipo, de maneira breve? Não precisa se aprofundar, falar tipo, ah, pô, tem umas Tá. bandas aqui. Eu penso algumas coisas sobre isso, né? Primeiramente, assim, é um pensamento, digamos assim, como se fosse, digamos assim, um conselho, né, para quem se encontra enquanto artista e se pergunta, dá para ganhar dinheiro, né? Primeiramente, não escute ninguém que não é artista, né? Se chegar a teu vô que trabalha com postes de ferro falando para você que arte não dá dinheiro, você não escuta essa pessoa. Se chegar o teu pai que trabalha com Munk e frete falando que música não dá dinheiro, você também não escuta essa pessoa. Você vai procurar artistas para perguntar, primeiramente. Primeiramente é isso que eu falaria. Não se engane em quem não trabalha na profissão que você quer trabalhar, falando que você não tem que trabalhar naquilo. É simples assim. Que é o que mais acontece, que eu vejo, né, da minha vida, artistas existindo porque os pais, advogados, médicos, qualquer outra profissão que não seja arte, falam que arte não dá dinheiro. Primeiramente, perguntem para eles quanto tempo que eles viveram de arte para eles saberem que não dá dinheiro, né? Depois disso, viver de arte. Sim, é possível, completamente possível. Mas para que isso aconteça, a gente tem que, eu acredito neste momento, pelo menos, que a gente tem que fazer alguma coisa que é construído às vezes na gente, que é muito complicado, que é vender arte, sabe? Perder o pudor de vender arte e se colocar como um empresário, se colocar como uma pessoa que vende um serviço, que vende um produto. Porque eu acho que se você considerar a sua arte como um produto artístico, né? Uma produção artística, um produto artístico, mas desligado dessa visão do capitalismo, no sentido do capitalismo mercenário, que tudo é um produto, nós somos um produto. Não. Porque se a gente cai nessa, eu sou muito crítico ao capitalismo, eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre esse sistema, mas é o que a gente vive e é o que a gente tem nesse momento. Se a gente vai fazer alguma diferença, que ela vai ser daqui a muitos anos, eu acredito, que mude esse sistema. Então, para que você queira viver de arte agora, você tem que entender como que agora funciona, né? E você vai lidar com isso agora, entendeu? Você não vai ter pudor com isso no agora, né? E depois depois que você tiver sustentado com uma carreira sustentável, né? Você vendo que você tem um produto artístico que você vai vender, e pense que não é errado isso, sabe? Cara, imagina só, Beto, eu e você, quando a gente constrói essas peças. Figurino, tempo das pessoas, espaço para alugar, luz, entendeu? Internet, deslocamento. Gera muito custo prático você ser artista. Poxa, regular um instrumento musical, ter uma guitarra boa, ter um bom amplificador de guitarra, sabe? Ter uma placa de áudio externo, tudo isso é custo, é dinheiro. E outra, né? A gente tem que estar constantemente sendo artista, estudando, comprando livro, buscando curso. Isso também gera custo. Então, eu acho que eu não consigo ver mais como pudor no pensar em vender o meu serviço ou o meu produto, porque de fato eu preciso me sustentar com isso, né? Agora, de um ponto de vista prático, de como faz para nós artistas conseguimos ganhar dinheiro,
principalmente o artista independente, porque a galera que está na aristocracia cultural, de fato, não me importa, eles estão ganhando o dinheiro deles. O artista emergente, o artista independente, o artista que está, digamos assim, nas vilas de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, esse artista, né, entre aspas, pequeno, que é o que eu me importo, o que eu digo para vocês é o quê? Aprenda a mexer em redes sociais, sabe? Aprenda a mexer em redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Aprenda a fazer, a produzir em casa com o pouco que você tem e principalmente aprenda a fazer anúncios no Instagram, YouTube, Facebook para você conseguir acessar mais pessoas verem você, você criar o seu público e a partir desse público você consegue se sustentar com bilheteria da sua peça, com bilheteria, com uma live, sabe? Porque você vai ter pessoas que vão querer ver o seu trabalho e elas não vão se sentir mal de pagar o ingresso do teu, porque elas também vão saber que tem custos que você faz. Mas uma vez que você se consolida, digamos assim, você decide algo para você, você quer fazer arte, você quer fazer uma música, entendeu? Você quer apresentar o você musical, o você artista, o você ator, o você iluminador, né? É importante que você faça isso. Por exemplo, fazer o que o Beto está fazendo, né? Sabe? Se colocar, né? E anunciar, né? Porque na minha visão mercadológica do momento, né? Que a gente tem que ter essa visão mercadológica, porque senão a gente se torna ingênuo, né? Não adianta você ser crítico ao sistema, ignorar o sistema capitalista. Sou crítico, tá? Tudo bem. Se tem alguém para te sustentar, se tem alguém que paga suas contas, que te sustenta, que compra teus instrumentos musicais, que paga teus atores, então tudo bem, você pode ser um crítico do capitalismo e não vender sua arte. Mas, tipo assim, eu não tenho esse luxo, sabe? E muitos dos artistas não têm também. A gente tem que pagar aluguel, luz, telefone, comida, guitarra, amplificador, pagar o cachê de quem a gente contratar. Então, a gente não tem esse luxo de não vender a nossa arte, sabe? A menos que algo muito específico e inusitado aconteça na nossa vida, né? Então, eu acho que é perder o pudor de querer vender, porque eu acho que isso não é errado. Se você ler, até em Homero se vendia arte, entendeu? O Hefesto, quando criou a sua rede de amarras invisíveis e prendeu o Ares e a Afrodite, né, numa rede de amarras invisíveis e expôs os dois, a traição que a Afrodite estava cometendo lá, ele falou assim: Afrodite, eu quero acabar com o meu casamento e eu quero que o Ares pague pelo meu serviço. Ou seja, ele estava precificando o serviço dele. Então, tipo, não tem nada de errado nisso, sabe? E uma outra coisa que eu gosto é muito daquela música da Pitty lá, né? Como que é? Eu me domestiquei para fazer parte do jogo, mas não se engane, continuo o bicho solto, sabe? O que é? Tipo, a gente vai entender esse sistema, a gente vai lidar com esse sistema, mas isso não quer dizer que a nossa arte não vai ser profunda, isso não quer dizer que a nossa arte não vai ser arte, de fato. A gente só está, tipo, pedindo o que a gente precisa para sobreviver, continuando fazendo aquilo, né? E também não se engane de querer fazer o que dá dinheiro também, sabe? Na música tem muito disso. Ah, não, o que dá dinheiro é o quê? É a Anitta? É sertanejo? Vou fazer sertanejo e funk. Não, você vai fazer o que você gosta, de fato. E você vai criar um público nas redes Não, sociais do que não você que gosta. não que o que dá dinheiro, tipo, você não possa fazer, né? Mas assim, Exatamente, só pode porque dá fazer. dinheiro, tipo. Isso, não é fazer só porque dá dinheiro, só porque dá dinheiro, né? Porque só porque dá dinheiro não é, isso não é medida, né? Por exemplo, Inclusive, eu, quem dá dinheiro, mal é mal é pai e mãe. Que o resto cobra. né, eu gosto de heavy metal, tá ligado? Eu gosto de metal, entendeu? Eu vou vender a minha música de heavy metal, criar meu público. Isso não quer dizer que eu não posso tocar o meu blues, que eu gosto muito, que eu não posso reger minha orquestra, que eu gosto muito de Beethoven também, né? Então, tipo, eu acho que a gente vive num tempo de muita liberdade, assim, sabe? Então, tipo, a gente pode decidir. Aquela coisa que você falou, né, cara? Eu estudei ópera, estudei Don Giovanni, estudei a flauta mágica, sabe? Estudei Tristão e Isolda, do Wagner, também estudei as 9 sinfonias do Beethoven,
E isso não me impede de escutar Black Sabbath, de escutar Lady Gaga, Billie Eilish, de escutar, sei lá, Led Zeppelin, Eric Clapton. Não me impede de assistir Vingadores, de assistir Lars von Trier, Tarantino, sei lá, HQ, Asa Noturna, tá ligado? Então, tipo, a gente vive num momento de muita liberdade, assim, basta você querer decidir quem você é, né? Então, basicamente é isso. Aprenda a mexer em redes sociais, aprender a anunciar as coisas, a criar, digamos assim, apresentações online, shows online, criação de público, sabe? E lives e tudo mais. E porque hoje é o mundo da internet, sabe? Então, eu acho que por esse motivo é possível hoje, mais do que qualquer outra época, viver de arte sem você estar nessa aristocracia cultural, assim, sabe? Você sendo um artista emergente, um artista, né? Mas, assim, daí, digamos assim, não tendo acesso à internet, daí já é uma coisa bem complexa você ser artista, porque, de fato, você não tem apoio, né? E também aquela coisa, né? Nunca ignorar editais de leis do Rouanet e tudo mais, né? Isso é uma coisa bem importante e tal. Sempre estar em cima desses... A lei Aldir Blanc também, né? E é isso. Bom, Votar em candidatos que dão, que fazem, que sugerem um suporte aos artistas, isso é muito importante também. Poxa, o dia um dos... inclusive, isso é entra um pouco numa coisa que eu ia te perguntar depois, se quiser comentar também. O que você acha que é possível da gente fazer, a gente que está trabalhando aí, que está na correria, para que as coisas mudem no futuro aí, né? Tipo, quem é artista, quem gosta de arte, por exemplo, para mim, particularmente, quando eu vejo você falando isso, me dá até um ânimo de que realmente, tipo, se as pessoas aprender a votar, por exemplo, porque se você é artista, eu votar em alguém que fala contra os artistas, já é meio difícil daí de você conseguir se garantir que vai ter trabalho depois. Então, não é nem só uma questão de ideologia, de não sei o quê, é uma questão de sobrevivência, né? Se você ajudaria alguém que está falando que vai te matar, não só não, sem questões moral, tá? Mas assim, a pessoa fala assim, se eu puder, eu vou te matar na primeira oportunidade. E aí você vai falar assim, pô, esse cara é legal, esse cara a gente tem que deixar ele com uma arma na mão na minha frente. Eu acho que é essa a oportunidade que ele precisa. Óbvio, pode te matar, né? Não para outra coisa. Uhum. Eu acho que, no final das contas, assim, as pessoas sabem, assim, sabe? O que tá certo e o que tá errado, tá ligado? Aquela coisa, não tem muito o certo, mas existe o errado, e o errado é muito claro. O certo você pode acertar de várias formas, assim. Mas, cara, tem coisa assim, sabe? Tem coisas assim que você olha no noticiário, você, sério, se não pinga uma coisa lá dentro de você e fala assim, poxa, tem uma coisa errada aí, né? Daí eu acho que essa pessoa pode estar com algum certo complexo aí dentro, né? Mas, cara, o que se fazer para o futuro, cara? Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho as minhas apostas. Primeiramente, cara, considerar que o dia de votar é o dia mais importante da tua vida. Isso, se o brasileiro colocar isso na cabeça, né? Eu acho que isso seria uma coisa muito importante. Tipo assim, o dia de votar é um dia, tipo assim, mais importante que Natal, Carnaval, sabe? Sabe? Tipo assim, um evento histórico, assim, o dia de votação, sabe? Analisar quem você está votando, né? E saber que, principalmente, né? Os deputados, assim, são em relação ao artista, quem de fato vai fazer alguma coisa para nós será vereador e deputado, que são do legislativo, que vão criar leis para nos defender. O executivo, eles vão só, tipo assim, enviar o dinheiro para determinado local. Tudo bem, eles podem também criar leis e tal, com base lá, mas assim, acho que deixou claro, assim, votar em bons deputados estaduais, federais e bons vereadores, né? Por exemplo, se você vê a tua Câmara de Deputados da tua cidade, né, a Câmara de Vereadores da tua cidade, né, e você percebe que não tem ninguém da cultura lá, isso já é uma coisa complexa, sabe? Então, tipo assim, pelo menos uma pessoa da cultura tem que estar, né, que realmente influencia. Agora, no futuro, Beto, não tem uma outra aposta do que não ser educação, sabe? A educação é a principal aposta que a gente tem que ter. Porque o Brasil se encontra num momento onde
não tem como ajeitar. Não, não, na verdade tem coisa para você fazer no momento presente que vão resolver e você sabe quais são as coisas, né? Mas, tipo, a longo prazo, a única coisa vai ser a educação e cultura, sabe? É o único passo, assim. Você, tipo assim, fazer com que os artistas, fazer com que as pessoas tenham mais arte, seja natural fazer arte e ter arte na vida das pessoas, sabe? Eu vim de uma família onde não era natural. No máximo, assistir novela e escutar música. Isso era a principal coisa de arte que tinha na vida, sabe? Então, no dia que se naturalizar, vamos no teatro, vamos no show, vamos numa orquestra, ver a orquestra tocar, eu acho que isso daí a gente está num caminho mais legal, assim, sabe? E eu acho que o artista independente tem que se unir, sabe? Tem que se unir fortemente, sabe? O artista independente, o artista emergente, é esse artista que não passa em edital, é o artista que não consegue, digamos assim, vender sua arte, é o artista que tá na cabeça, será que eu vou ser artista ou não? Esse artista é que tem que se unir. E que a gente deveria, de alguma forma, pensar em criar essa união entre artistas emergentes e independentes, entendeu? Porque nós somos em grande número, grandíssimo número, sabe? E quando você tem pessoas em grande número que se organizam, a gente consegue fazer grandes coisas, entendeu? Que seja criar junto, que seja compartilhar público, que seja pensar em quais são os melhores candidatos a se votar, entendeu? Então é isso. Só que é difícil você chegar e unir essas pessoas. É difícil ter, digamos assim, essa pessoa que cria, digamos assim, esse sindicato dos artistas, assim. Eu sei que tem um sindicato lá, mas mesmo assim, o sindicato não é para todo artista que chega. Tem muito artista que não faz noção que tem um satélite, né? Por exemplo. Eu não sei quem são os integrantes do satélite atualmente, sabe? Eu sei que depende também do meu interesse e tudo mais, né? Inclusive agora, para aproveitar o momento, para dar um momento de informação a mais aqui, foi meio recente, foi acho que ano passado, em novembro ou dezembro, foi mudado a gestão do satélite. Então agora tem uma nova gestão que tá tipo... Então como eles mudaram agora também, isso acho que dá um ponto a mais para eles ali de estarem num gás de tipo, vamos tentar correr, chamar as pessoas para conversar, vamos pensar o que dá para fazer. Então eles estão num gás, assim. Então, de repente, agora é o momento de, tipo, ir lá conversar, saber como que tá, o que é o satélite, não sei o quê, tipo, porque eu tenho visto que eles estão bem ativos também no Instagram e tentando manter Sim. chamar a galera. Então, assim, pela primeira vez eu vi o satélite nesse lugar, assim, sabe? Sim, já chegou em mim também. Isso é importante, né? E eu acho também importante, né, a galera os artistas que tem mais nomes, que se sustentam já, abraçar cada vez mais os pequenos artistas, né? Porque senão, cara, poxa, o que vai acontecer, né? E, e criar oportunidade de emprego e tal, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito, assim, no meio artístico, né? Às vezes, né? Não vou comentar sobre isso. Então, se você Melhor. quiser saber sobre isso, ligue pro Gabriel para saber depois. Exatamente. Quem quiser saber mais Manda direct. sobre, manda direct, né? É melhor não. Mas eu acho que em geral, assim, em linhas gerais, é o quê? Criar o hábito de que o dia de votação é um dia muito importante, criar o hábito de procurar quem você vai votar, de fato, sabe? Colocar pessoas da cultura e da educação em cargos do legislativo, sabe? Para que eles criem-se leis para nos defender, entendeu? E união dos artistas emergentes, sabe? Eu acho que é isso que eu diria, sabe? Seria isso. Legal. Eu achei interessante você colocar essa coisa do legislativo, mas é uma coisa que eu pensei ultimamente, assim, nas últimas eleições, é tipo em pensar também numa coerência. Porque às vezes a pessoa ela quer que o negócio dê certo, tipo, só que às vezes o raciocínio de futebol da pessoa ela consegue entender isso, mas na campanha eleitoral, ali naquele momento, ela não entende que se você botar um bom goleiro, mas o resto do time for uma porcaria, como que vai ganhar o jogo? Sabe? Se você tem o melhor ator do mundo, mas o resto da equipe ninguém sabe o que está acontecendo, é difícil de ter um espetáculo que saia bom. Mesma Sim. coisa, se você botar pessoas no legislativo que alguns falam coisas que fazem sentido, mas você vota uma pessoa para um outro cargo lá
que a pessoa fala totalmente o contrário daqueles outros, é meio complicado de você conseguir alguma coisa, porque uma vai, digamos que nem você falou lá, os caras vão fazer as leis. Aí o cara faz uma lei super massa. Aí chega pro outro e fala assim, não, o que eu puder fazer para não acontecer essa lei, eu vou fazer. Então, tipo assim, tem que ter uma coerência também na minha visão, assim, né? Tipo, nesse sentido, porque realmente essas coisas que você falou, eu acho que são muito legais da gente pensar aí, mas eu acho que essa coisa da coerência ali, porque às vezes a pessoa, tipo, vota num vereador que pensa de um jeito, mas num deputado que pensa totalmente o contrário. Então, qual a chance de, por exemplo, uma coisa que deu certo numa cidade se expandir para o estado, para o Brasil, sei lá, né? Porque tipo, se um é totalmente contrário ao outro ali, a chance disso dar algum entrave no meio, para mim, eu acho que vai ser grande. Assim. É isso Mas, aí. mas, enfim, muito obrigado pelas suas palavras de sabedoria aí, Gabriel. Nós já Poxa, estamos, acho que, tipo, um tanto aqui do tempo, que eu acho que já até pô, foi passou do legal que a eu tô conversa, né? colocando. Empolguei E pra caramba. Quando a gente fala do que a gente gosta, cara, a gente, né, a vai que gente vai. viaja, fala, nem vê o tempo passar. Eu queria que você falasse agora aí as suas redes sociais, faça o seu jabá, o que você tem para vender, o que Ah, então tá. Eu acho que depois, quem sabe, colocar os links, né? Eu tenho a minha rede social principal é o Instagram no momento, né? Que é @Gabriel07Corrêa, né? Tô começando a seguir aquilo que eu tô falando, né? É, cada vez mais mexendo no meu Instagram, né? Possivelmente logo nas minhas redes sociais terão eventos de shows online e tudo mais, né? E, e eu acho que é isso, principalmente no Instagram, assim, para eu saber o que está acontecendo, entendeu? Mas eu tô começando agora cada vez mais a produzir e de fato virou essa chave do tipo rede social e anúncio é o caminho, sabe? Pra gente conseguir ter uma carreira sustentável. Porque, cara, acreditem, tem pessoas que vão querer ver a sua arte. Tem público para terraplanista, então vai ter público para você, entendeu? E pense isso, sabe? Se tem público para terraplanista, tem público para qualquer coisa. Cara, tem público para xadrez, que é um jogo milenar, assim, você acha que, tipo assim, tá esquecido? Não, tem público para xadrez. Tem canal no YouTube com vários inscritos, sabe? Então, tipo assim, o teu público tá aí, basta você querer escolher a sua mensagem, sabe? O que você quer passar, entendeu? Né? Por exemplo, o canal do Beto é um exemplo, tem uma mensagem bem clara, assim. Falar sobre teatro e as suas, digamos assim, as suas vertentes, né? Hoje foi um pouco mais sobre música, né? Mas aqui eu vendo o seu canal aqui, eu tô com ele aberto aqui. Tipo, peças para leitura, democratização do acesso, né? Aquela coisa, todo mundo que está te seguindo está entendendo essa condução sua, que é o teatro e as suas vertentes, onde pega os seus tentáculos, assim, digamos assim, né? Então, tipo, o Beto é um grande exemplo para quem quiser começar um canal do YouTube, assim, ver a produção, assim, e ver como que tá melhorando a cada vídeo, assim. Bom, obrigado, cara. Ô, cara, é isso Bom, aí. valeu. Então, muito obrigado, Gabriel, mais uma vez, e muito obrigado a todo mundo que assistiu, e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Valeu.